Sejam todos bem-vindos. Darei início à terceira audiência pública de saúde de São Felipe do terceiro quadrimestre de 2025, correspondendo aos meses de setembro a dezembro. Prefeito Sidney Borges, vice-prefeito Edson de Oliveira, secretário Ronaldo Alencar, Conselho Municipal de Saúde Grace Kelly, coordenação de APS Fernanda Correia, coordenação de Vigilância Epidemiológica Grace Kelly, Diretoria de Vigilância Sanitária João Vitor, Diretoria de Endemias Pedro Henrique, Diretoria de Hospital Municipal Doutora Taliba Vitor Filho, Jéssica Diniz. Diretoria de UBS Olívia Alves Oliveira, Sueli Ribeiro. Diretoria UBS Zildo Coelho, Valdirene Trindade. Coordenação Central de Regulação, Natiele Aparecida. CPD, Matheus dos Santos Pereira. Processos da Secretaria. Eu vou citando o quantitativo de processos e, se tiver alguma dúvida, a gente abre no final para qualquer questionamento, tá? Processos da Secretaria. Ronaldo, quer falar alguma coisa no final? Processos da Secretaria. Diárias, serviços terceirizados pessoa jurídica, aquisição de material de consumo, auxílio financeiro ao CMS, reprogramação. Reprogramação de saldo de recurso federal, transferência financeira ao Fundo Municipal por emenda parlamentar, aquisição de medicamento via transferência fundo a fundo, deputado Cássio Góes, 400 mil, aquisição de medicamento via transferência fundo a fundo, deputado Marcelo Cruz, 300 mil, totalizando 19 processos. Pode passar. Central de Regulação de Consultas. Consultas alergia e imunologia, avaliação de órtese e prótese, bucomaxilofacial, cardiologia, cirurgia ginecológica, cirurgia geral, cirurgia pediátrica, cirurgia plástica, dermatológica, dermatologia pediátrica, endocrinologia, gastroenterologia, gastroenterologia pediátrico, geriatria, ginecologia, grupo fonoaudiólogo, hematologia, infectologia, mastologia, nefrologia, neurologia pediátrica, oftalmologia, oftalmologia catarata e oftalmologia pterígio. Oftalmologia retina geral, oncologia triagem, ortopedia, ortopedia de quadril, ortopedia pediátrica, otorrino, pediatria, pneumologia, proctologia, psiquiatria adulto, psiquiatria infantil e urologia, totalizando 228 consultas. Consultas via consórcio, 59. Central de Regulação de Exames. Exames via CISREG, tomografia, ressonância, Holter, colonoscopia, ecocardiograma, teste ergométrico, eletroneuromiografia, endoscopia, totalizando 80 exames via CISREG. Via consórcio, raio-x, tomografia, ressonância, ultrassom, densitometria óssea, ecocardiograma, colonoscopia, eletrocardiograma, mapa 24 horas, audiometria, endoscopia e teste da orelhinha, totalizando 213.
Central de regulação de exames laboratoriais realizado no município. Via município é o hemograma, ureia, creatinina, glicemia em jejum, TGO, TGP, entre outros, totalizando o quantitativo de 103. Exames laboratoriais via consórcio. Hemograma, ureia, creatinina, glicemia em jejum, TGO, TGP e entre outros, quantitativo de 3.187. Central de regulação ultrassons, os ultrassons que são feitos aqui no município, que foram realizados nos dias 6/9, 4/10, 8/11 e 13/12. Transvaginal, abdômen total, rins e vias urinárias, pélvica, próstata, partes moles, obstetrícia, vias urinárias, tireoide, bolsa escrotal, parede abdominal, mama e joelho, um total de 217 ultrassons. Transporte de pacientes para a realização de exames e consultas. Cacoalge, Paraná, Porto Velho e Ouro Preto, na van, foram 148 transporte. Viatura leve, Cacoalge, Paraná, Pimenta, Bueno, Rolim de Moura e outros, quantitativo de 273 transportes. Viatura leve, especialidades, hemodiálise, cernic e autismo, total de 198 transporte. Van mais viatura leve, o total de 619. Total de pacientes, 1.253. Atendimentos realizados na UBS Olívia Alves Oliveira. Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, saúde bucal e agente comunitário de saúde. Atendimento médico, doutora Mari Silva. Aferição de pressão arterial, avaliação antropométrica, avaliação multidimensional da pessoa idosa, coleta de material citopatológico, consulta em atenção primária e consulta pré-natal. Dosagem de PSA, escuta inicial e orientação e acolhimento à demanda espontânea, exame do pé diabético, medição de altura, medição de peso, remoção de cerúmen de conduto auditivo. Total de procedimentos 1.918, total de atendimento por paciente 963. Atendimento de enfermagem, enfermeira Helena. Acolhimento, classificação de risco, administração de medicamento por via endovenosa e oral, administração de vitamina A, aferição de pressão arterial, atividade educativa e orientação em grupo na atenção primária, avaliação antropométrica, avaliação do desenvolvimento da criança, puericultura, cateterismo vesical e de demora, coleta de material citopatológico, coleta de sangue para triagem neonatal, conclusão de assistência pré-natal incentivo. Consulta de profissional de nível superior na atenção primária, exceto o médico, consulta de pré-natal do parceiro, consulta puerperal, cuidados com estoma, escuta inicial e orientação e demanda espontânea, preparação para eletrocardiograma, medição de altura e peso, teste rápido treponêmico de sífilis e HIV em gestante, teste rápido para a detecção de HIV, sífilis para a população geral, teste rápido para a detecção de hepatite C e B e retirada de pontos. Total de procedimentos, 3.305, total de pacientes atendidos, 403. Atendimento técnico de enfermagem Irandete. Administração de medicamento por via endovenosa, administração de medicamento por via intramuscular, administração de medicamento por via oral, administração de medicamento por via subcutânea, aferição de pressão arterial, aferição de temperatura,
avaliação antropométrica, curativo simples, glicemia capilar, medição de altura e peso e retirada de pontos de cirurgia por paciente. Total de procedimentos, 7.028. Total de pacientes atendidos, 1.290. Atendimento saúde bucal, Petrônio da Silva. Aferição de pressão arterial, aferição de temperatura, aplicação tópica de flúor, atividade educativa, orientação em grupo na atenção primária, avaliação antropométrica, consulta do profissional de nível superior na atenção primária, evidenciação de placa bacteriana, exodontia de dente permanente, medição de peso e altura, orientação de higiene bucal, primeira consulta odontológica programática, profilaxia e remoção de placa bacteriana, raspagem e alisamento subgengival. Total de procedimentos, 2.044. Total de atendimentos por paciente, 169. Imunização. Vacinas aplicadas nesse período. BCG, 8. Covid, 16, Covid Baby, 24, Covid Pediátrica, 5, Dengue, 68, DTPA, 14, DTP, 34, Dupla Adulto, 111, Febre Amarela, 50, Hepatite A Pediátrica, 23, Hepatite B, 66, HPV, 21, Influenza, 486, Meningo ACWY, 49, e meningo C, 24. Penta, 46, pneumo 10, 41, pneumo 13, 1, pneumo 23, 1, polio inativada, 84, raiva humana, 17, rotavírus, 31, tetraviral, 22, tríplice viral, 40 e varicela, 11, total de 1.293. Atendimento telemedicina. Endocrinologia adulto 4, neurologia clínica adulto 3, endocrinologia pediátrica 1, neurologia pediátrica 1, reumatologia clínica 2, pneumologia 1, total de 12 consultas. Agente comunitário de saúde da UBS Olívia Alves Oliveira. Visitas ausentes, 121. Visitas realizadas, 11.032. Visitas recusadas, 9. Total de visitas, 11.162. Atendimentos e procedimentos realizados na UBS Zildo Coelho. Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde. Atendimento médico Lidier. Abordagem cognitiva comportamental do fumante, aferição de pressão arterial, atendimento de urgência em atenção básica, avaliação multidimensional da pessoa idosa, consulta médica em atenção primária, consulta pré-natal, dosagem de PSA, escuta inicial e orientação e acolhimento e demanda espontânea. Total de procedimentos 1.096, total de atendimentos por paciente 779. Atendimento de enfermagem, enfermeiro John. Abordagem cognitiva e comportamental do fumante, ações de redução de dano, administração de medicamentos por via intramuscular, administração de vitamina A, aferição de pressão arterial, avaliação antropométrica, cateterismo vesical de demora, coleta de material citopatológico, coleta de sangue para triagem neonatal, consulta do profissional de nível superior na atenção primária, exceto médico. Conclusão da assistência pré-natal incentivo. Consulta pré-natal, consulta puerperal, curativo especial e simples, curativo grau 2,
com ou sem debridamento, dose supervisionada no tratamento de hanseníase, escuta inicial, orientação, acolhimento à demanda espontânea, medição de altura e peso, preparação para eletrocardiograma, retirada de pontos de cirurgia por paciente, teste rápido de sífilis e HIV população geral, teste rápido de sífilis e HIV em gestantes e parceiros, teste rápido para detecção de hepatite B e C, teste rápido de COVID, teste rápido para avaliação de contatos de hanseníase. Total de procedimentos 674, total de atendimento por paciente 201. Atendimento técnica de enfermagem Vera Lúcia. Administração de medicamento por via endovenosa, administração de medicamento por via intramuscular, administração de medicamento por via oral, administração de medicamento por via subcutânea, aferição de pressão arterial, avaliação antropométrica, cateterismo vesical de alívio, curativo especial, curativo simples, glicemia capilar, medição de altura, medição do peso, retirada de pontos de cirurgias por paciente, teste rápido para detecção de anticorpos HIV, população geral, teste rápido de sífilis para a população geral e triagem oftalmológica. Total de procedimentos 3.377, total de atendimento por paciente 862. Agentes comunitários de saúde da UBS Zildo Coelho. Visitas ausentes 88, visitas realizadas 5.578, visitas recusadas 0. Total de visitas 5.666. Atendimento e procedimento Hospital Municipal Ataliba Victor Filho, médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. Consulta médica em atenção especializada, escuta inicial e orientação, acolhimento e a demanda espontânea. Incisão, sutura simples de pequenas lesões, ferimentos de pele. Unidade de remuneração para deslocamento de acompanhante por transporte. Unidade de remuneração para deslocamento de paciente por transporte terrestre. Total de procedimentos 17.890. Total de atendimentos por paciente 4.519. Os médicos do período era Adriano Siqueira, Denis, Raina, Joyce, Kathleen, Lidier, Mônica, Natan, Keila e Soraya. Atendimento, procedimento de enfermagem. Acolhimento com classificação de risco, administração de medicamentos na atenção especializada, administração de medicamento por via endovenosa, administração de medicamento por via intramuscular, administração de medicamentos por via subcutânea, aferição de pressão arterial, avaliação antropométrica, cateterismo vesical de alívio e de demora, consulta do profissional de nível superior na atenção especializada, exceto o médico, e curativo especial. Curativo grau 2 com ou sem debridamento, enema, escuta inicial e orientação, acolhimento à demanda espontânea, glicemia capilar, inalação, nebulização, oxigenoterapia por dia, preparação para eletrocardiograma, retirada de pontos de cirurgia por paciente, teste rápidos de HIV, hepatite C, hepatite B e sífilis, teste rápido para a detecção de COVID.
Total de procedimentos, 3.549. Total de atendimentos por paciente, 1.440. Enfermeiras responsáveis do período, Amanda, Ana Paula, Antônia, Fernanda Bazzoni, Grace Kelly, Jéssica Diniz, Nádia Solange. Técnico de enfermagem. Atendimentos e procedimentos. Administração de medicamento na atenção especializada, administração de medicamentos por via endovenosa, administração de medicamentos por via intramuscular, administração de medicamento por via oral, administração de medicamento por via subcutânea, aferição de pressão arterial, avaliação antropométrica, curativa especial, escuta inicial, orientação, acolhimento à demanda espontânea, glicemia capilar, inalação e nebulização, retiradas de ponto por paciente. Total de procedimentos, 7.609. Total de atendimentos por paciente, 2.835. Técnicos de enfermagem do período foi a Adicândila, Elisângela, Gilvan, Iracema, Lindomar, Lucimara, Margarida, Tarsis, Valdir e Vanessa. Atendimentos, farmácia básica do hospital. Analgésico, medicamentos, analgésico, antialérgico, anticonvulsivante, antidiabético, antifúngico, antihipertensivo, antiulcerosos, artigos e insumos para a saúde, expectorante, esporta-oros, farmácia básica controlados, hormônios tireoidianos, hospitalar, medicamentos controlados, medicamentos e nutrição, outros, vitamina do complexo B. Total, 232.067. Tratamento fora domicílio. Processo de cadeira de banho. Processo de cadeira de rodas. Total, 4. Vigilância epidemiológica. Notificações do período. Acidente antirrábico. Animais peçonhentos. Violência interpessoal autoprovocada. Sífilis, leishmaniose, intoxicação exógena e hanseníase. Total, 33. Atendimentos: hanseníase, 4, leishmaniose 2. Sistema de informação de nascidos vivos, 15. Sistema de informação sobre mortalidade, 8. Insumos, hipoclorito, 150 caixas, preservativo masculino, 21 caixas, gel lubrificante, 11 caixas, teste rápido de sífilis, HIV, hepatite B e hepatite C, 23 caixas, teste rápido de malária, 2 caixas, teste rápido de Covid, 5 caixas, teste rápido de hanseníase, 2 caixas, insulina NPH irregular, 512 unidades. Vigilância sanitária, atendimentos e procedimentos. Ações em zoonoses, amostra de água enviada para análise, atendimento a denúncias e reclamações, atividades de campanha educativa para a população, atividade e capacitações para setor regulado, denúncias e reclamações, estabelecimentos inspecionados, inspeções realizadas, ofícios encaminhados, receitas tipo B entregues a unidades de saúde, vacinação antirrábica, total de 1.758. Vigilância e endemias,
CIS-PNCD, realizado semanalmente. Imóveis visitados, 2.527, levantamento do índice de Aedes aegypti. Imóveis programados, 377, imóveis inspecionados, 380. Imóveis visitados, pontos estratégicos em São Felipe e em Novo Paraíso. Visitas em São Felipe, 72. Visitas em Novo Paraíso, 9. Programa Bolsa Família. O programa Bolsa Família, esses dados é da segunda vigência de 2025, porque o Bolsa Família não é por quadrimestre, ele é por vigência, são duas, cada 6 meses, né? O quantitativo de beneficiários a serem acompanhados era de 365, o quantitativo de beneficiários acompanhados, 347. O percentual de cobertura de beneficiários acompanhados foi de 95,7%. A meta é 92%, então a gente cumpriu a meta e mais um pouco. Agora eu vou passar para o César, que vai falar sobre as finanças. Oi. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é César. Eu sou o contador da prefeitura e em auxílio aqui ao pessoal da saúde, né? A gente veio para apresentar as receitas e as despesas aplicadas na saúde nesse período, que é o terceiro quadrimestre da saúde, mas assim, o que vai ser apresentado é o acumulado dos 3 quadrimestres, tá? Do primeiro ao terceiro, ou seja, o acumulado do ano 2025, que é o resultado final, o resultado conclusivo. Tá? Primeiramente, eu quero agradecer a todos, quero agradecer a presença aqui do vice-prefeito, Edinho, ao qual cumprimento a todos, tá? E parabenizar a toda essa equipe da Secretaria de Saúde e todas as outras secretarias envolvidas, no geral, todos os servidores do município, por esse trabalho, né, que a gente viu aqui demonstrado, um trabalho de excelência, né, em atendimento à população. Que é isso? Nós, servidores públicos, né, temos o propósito do servidor público é atender a população. E nós, como servidores, também somos população. Então, nós buscamos sempre atender da melhor forma a população e, consequentemente, a nós mesmos. Então, meus parabéns a toda essa equipe que faz esse brilhante trabalho aí durante todo o dia, né, toda semana, todo ano, em prol da população. Tá? Muito bem. Vamos lá apresentar os dados. Isso. O fundamento legal desta audiência pública é da Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, no parágrafo 3º do artigo 198 e artigo 36 do parágrafo 5º da Lei Complementar 141 de 2012, que essa é a Lei da Saúde, quando foi inserido essa lei, né, a partir dessa data, houve a obrigatoriedade do gestor, em audiência pública, apresentar à população aquilo que foi executado. Então, esse é o fundamento legal. E os objetivos dessa audiência é promover a participação social, facilitar a consulta da sociedade sobre questões de saúde, permitindo que os cidadãos expressem suas opiniões e sugestões, ou seja, a participação direta da população. Fornecer subsídios e informações, colher informações e dados que possam ser utilizados na formulação de políticas de saúde.
Então, buscando sempre melhorar cada vez mais, né, através de políticas novas para a melhoria da saúde. Garantir a transparência, assegurar que as decisões sobre a saúde sejam tomadas de forma transparente e inclusiva, permitindo que todos os interessados se manifestem. Então aqui todo mundo, todos que estão presentes, aqueles que nos acompanham, têm, né, todo o direito de participar, de dar opiniões sobre esses resultados, essa audiência. Avaliar a efetividade das políticas, monitorar e avaliar a implementação das políticas de saúde, garantindo que sejam eficazes e atendam às necessidades da população. Esses objetivos visam não apenas a participação ativa da sociedade, mas também a promoção de políticas de saúde mais eficazes e justas. Ou seja, a cada dia, a cada vez mais, um atendimento melhor, buscando, né, a eficiência e a eficácia no atendimento. Por isso que eu disse anteriormente, parabéns a toda a equipe que faz esse brilhante trabalho, né? E o município de São Felipe sempre buscando, né, melhorar, né? Sempre buscando melhorar, buscando recursos para atender da melhor forma a população. As receitas recebidas, aqui nós fizemos assim, é o acumulado, tá? Então, o terceiro quadrimestre, é aquilo que eu disse, é o acumulado de janeiro a dezembro, e ali foi separado por blocos, né? E os blocos da atenção primária, custeio, investimento, atenção especializada, custeio, investimento, enfim. Então, a atenção primária, no custeio, ela teve um recebimento de 2.781.000, aproximadamente. Vamos fazer um valor arredondado ali, mas está no slide ali na tela, né? Os valores reais certinho, mas vamos falar de um valor mais arredondado. A atenção primária à saúde, investimento, veio 2.208.000. Atenção especializada, o MAC, custeio, 497.900. Atenção especializada, MAC, investimento, 57.740. Vigilância em saúde, custeio, 97.500. Assistência farmacêutica, custeio, 44.956. Assistência farmacêutica e investimento, R$ 29.092. Gestão do SUS, custeio, 466.472, um total de R$ 6.182.705. Receitas do Estado, de convênio, outros, então aqui está incluso ali, outras receitas da saúde, são taxas, rendimentos e outras receitas que acumulou aquele valor de 447.276. E receitas do Estado, aquela ali são convênios do Estado ou transferências SUS a SUS, né? Ali que vem, que foi de 739.500. Num total dessa do Estado e outras receitas de R$ 1.186.786. Essas foram as receitas recebidas federal e estadual. E também algumas receitas de rendimento que é gerado através das aplicações das contas bancárias, que está incluso naqueles 447.000 apresentados. Agora vamos para as despesas. As despesas, elas são separadas aqui, o que foi aplicado do 15%, que são daquelas transferências constitucionais de impostos e transferências, que o município tem a obrigação constitucional de aplicar no mínimo 15% na saúde. E depois também nós vamos apresentar logo em seguida, conforme as telas vão sendo apresentadas, as despesas que foram executadas a nível federal, a nível estadual, que veio do SUS e do Estado por meio de convênios.
Esta primeira tela aqui, ela é do 15% dos recursos próprios, né, que o município aplicou. Então, em folha de pagamento, foi 2.660.000. Obrigações patronais, 564.000, aproximadamente ali. Tá? Indenizações trabalhistas, 42.800. Diárias, 152.400. Material de consumo, 590.270. Serviço de terceiro pessoa jurídica, 2.040.827 reais. Serviços de tecnologia, isso aqui são sistemas de informações, né, que são locados, contratados, 11.205. Auxílio alimentação, 520.099. Auxílio transporte, 29.730. Material ou serviço de distribuição gratuita, 265.373. Auxílio financeiro à pessoa física, 34.463. Despesas de passagens, 513,90. Sentenças judiciais, 6.924,81. Indenizações de trabalho do campo, aquelas de área de campo, né, R$480. Indenizações e restituições, são aquelas ajudas de custo que vêm juntamente com a diária quando o servidor se desloca, 85.170. Equipamento e material permanente, 39.991. Obras e instalações, 19.709. Num total de recursos próprios na atenção básica aqui, foi de R$ 7.062.852,12. Agora vamos da parte da atenção básica também, atenção primária, custeio federal, que teve folha de pagamento numa execução de 977.400. Obrigações patronais, 32.815. Diária, 9.150. Material de consumo, 699.000, aproximadamente. Outras despesas variáveis, 427.883. Serviços de terceira pessoa jurídica, 489.930. Indenizações e restituições, 15.955, num total de R$ 2.652.141,47. Atenção primária à saúde, agora o investimento. Então, em equipamento e material permanente, foi 92.581. Obras e instalações, 47.339,61, totalizando 139.920,61. Atenção primária, convênio, investimento estadual. Equipamentos e material permanente, R$ 180.775. Custeio federal, agora medicamentos. A aquisição de medicamentos, aquele recurso que veio da União, foi material de distribuição gratuita no montante de R$ 50.000. Custeio estadual, agora estadual medicamento, que são de medicamentos, material de distribuição gratuita, R$ 18.742,50. O custeio, 15% de recurso próprio, foi aplicado também em material ou serviço de distribuição gratuita, o montante de R$ 95.042. Atenção especializada ao MAC, custeio. Então, em material de consumo, R$ 318.163. Serviço de terceira pessoa jurídica,
R$ 206.644, no montante de R$ 524.807,37. Atenção especializada, o MAC Investimento. Então, o MAC teve equipamentos e material permanente adquiridos no montante de R$ 320.429. Vigilância em saúde, custeio. Folha de pagamento, R$ 58.274. Obrigações patronais, R$ 7.331. Diárias, R$ 2.850. Material de consumo, R$ 58.072. Serviço de terceira pessoa jurídica, R$ 14.915. Indenizações e restituições, R$ 850. Indenização por trabalho no campo, R$ 850, num total de R$ 144.973. Esses números apresentados, eles foram de forma resumida para não tomar muito tempo, né? Que todos nós temos as nossas obrigações, então foi uma forma assim mais sintética. E se alguém, a população ou alguém aqui presente quiser de forma mais detalhada, ou seja, de cada um dessas fontes de recurso, do município federal ou estadual que queira saber o que é que foi adquirido, pode procurar a Secretaria de Saúde, lá a Prefeitura também, né, na Secretaria de Fazenda, que vai auxiliar a quem interessar em saber de forma detalhada aquilo que foi utilizado. Tá? Então, nós trouxemos aqui de uma forma resumida, porque se a gente ficasse falando aqui o processo A, o processo B, a gente ficaria aqui horas e horas, né? E ficaria muito maçante, cansativo, enfim. E esse resumo da aplicação aqui, ele traz o reflexo de forma conclusiva o que aconteceu ao final do exercício de 2025. Então, as despesas realizadas com os recursos próprios, somando a atenção básica e a medicamentos, aquisição de medicamentos, atenção especializada e tal, foi de R$ 7.157.894,12. E a base de cálculo das transferências e impostos foi de R$ 29.633.837. Então, desse valor de 29 milhões, o município tinha a obrigação de, no mínimo, 15% ser aplicado. E o município aplicou além. O município aplicou 24,15%. Então, além, assim cumprindo, né, o princípio constitucional, e finalizou o exercício de 2025 nesse percentual de aplicação. E as despesas realizadas com os recursos do SUS, né, federal e estadual, convênios e tal, foi de R$ 4.613.259,08. O total das despesas no final do exercício liquidadas foram de R$ 11.771.153,20, que é a soma do que foi aplicado com recurso próprio de 7 milhões, mais os 4 milhões aplicados de recursos do SUS. O que nós podemos observar aqui é que o município ele tem uma aplicação de quase o dobro, né, em relação aos recursos que vêm da União e do Estado. Então, o município ele tem aquele esforço grande para atender a população com o recurso próprio. Então, aí está o reflexo disso daí. Tá? Então, era isso que a gente tinha a apresentar. Se ficou alguma dúvida, nós estamos à disposição para esclarecer. Aqui, se ficou algum detalhe que passou, que não foi entendido, então estamos à disposição. Tá?
Não, não. O que eles apresentaram anteriormente foi o que eles fizeram durante o quadrimestre, de setembro a dezembro. Isso. Agora, as despesas do terceiro quadrimestre, ela é conclusiva, então é do ano inteiro. Pegou o primeiro, o segundo e o terceiro. Ou seja, o acumulado. Ao ano inteiro. Sim. Não, não, não. Então, aqui, se a gente pegar a base de cálculo, é assim, constitucionalmente, no artigo 29, né, da Constituição Federal, ele diz lá que o município ele tem a obrigação de, no mínimo, aplicar 15% das receitas de transferências e impostos. Então, no mínimo 15%. Então, se a gente pegar aqueles 7 milhões aplicado e dividir pelo 29 milhões, vai dar os 24%. Isso. E os 4 milhões e 600 foram as receitas e despesas executadas do SUS, Estado e União. Isso. Foram aquelas telas. Volta lá, por favor. Volta lá, na primeira tela. Isso, aqui, ó. Aí segue agora. Aí, tá vendo? Essa foi a primeira tela do 15%. A outra. Isso, os 7 milhões que foram da atenção primária, esse foi o 15%. Aí as outras. Isso, aí está aquelas despesas onde contempla os 4 milhões. Foram aqui, ó. 2 milhões de custeio da atenção primária, segue. Mais 139 mil de investimento, mais 180 mil do Estado, mais 50 mil de medicamento, entendeu? E vai. O único que separa é o medicamento do 15%, que tem que somar esse, com aqueles 7 milhões mais esse 95, que dá os 7 milhões e pouco. Isso, exatamente. Exatamente. Tá? Então, e aí, na educação é semelhante, porque a educação é semelhante com um diferencial, porque lá a Constituição ela tem um 1% do FPM, que ele fala que tem que aplicar lá na educação, ele destina a educação. Então, a base de cálculo da educação às vezes dá maior um pouquinho, chega a 30 milhões ou 29 milhões, um pouquinho a mais, que é obrigatório gastar 25% na educação. E na saúde, deu esses 29 milhões. Isso, geral. Isso, porque tem as receitas que compõem a base de cálculo, tem outras que não, né? Por exemplo, Fundeb, as próprias receitas que vêm para a saúde, para a assistência social, para a educação, lá, elas não entram na base de cálculo ali. Não, não, não. Convênios, fica fora, tá? Então, o que que entra em resumo? FPM, ICM, ITR, impostos e impostos, IPTU, ITBI, imposto de renda, ISS. Então, esses são as receitas que compõem a base de cálculo constitucional para aplicação mínima
na saúde. Entendeu? Isso. Tá? É a mesma. Tá? Então, eu agradeço. Mais alguma dúvida? Sim. Na verdade, assim, o que na saúde eu ainda não vi. Tem casos que município, por exemplo, que eu já vi, que ele chegou a gastar na saúde o dobro, 29%, 29,90%, quase 30%. Então, no sistema dos CIOPS, lá, ele não tem nenhuma regra que não. O que ocorre é que, assim, se você aplicar o dobro na saúde, consequentemente vai faltar num outro setor. Aí na educação, tinha já uma diferença de 35%. Quando chegava no limite de 35%, o sistema que se chama o CIOP, eu não sei se já ouviu alguém falar, o CIOP, que é o sistema que faz as informações da educação, quando o município chegava no 35%, era o limite. Quando extrapolava, ele acusava, há alguns anos atrás, ele acusava de que tinha ultrapassado os 30% que eles entendiam que era o limite máximo, que você estava extrapolando. Já teve casos agora também, eu acredito que eles perceberam a necessidade dos municípios de ter que aplicar mais do que 35%, então eles acabaram tirando essa crítica, também não acusa mais. Porém, fica também aquele detalhe, se você gasta além de R$35 mil na educação, além de 15% ou 25%, 30% lá na saúde, por exemplo, aí você, consequentemente, outras áreas vão ficar defasadas, vai faltar, né? Então, tem que ter um controle, um planejamento para que você consiga atender razoavelmente todas as secretarias. É isso, tá? Mas não tem nenhuma... o que não pode aplicar menos, tá? Se aplicar menos é problema. Tá? Secretário, o senhor quer fazer aqui as considerações, falar alguma coisa? Não? Tá de boa? Então, tudo bem, eu agradeço. Eu vou passar aqui a palavra para ela fazer a conclusão. Tá? Muito obrigado a todos. Obrigada a todos pela atenção. Agora eu peço que vocês permaneçam, porque vai ter a apresentação da prefeitura agora, né? Certo? Isso, quem puder ficar, quiser permanecer, vai dar início agora da prefeitura. Obrigada.